Os principais biomas do Brasil. Para entender os biomas brasileiros, é preciso ter em mente o conceito de bioma, que basicamente compreende o conjunto de ecossistemas que formam um ambiente. E dentro desse conjunto, podemos encontrar elementos como vegetação, fauna, clima, relevo e o próprio solo. Existem os chamados domínios de bioma, também conhecidos como domínios morfoclimáticos, que são determinadas áreas geográficas que possuem um bioma predominante, ou seja, lugares onde existe uma maior quantidade de um tipo de bioma. Porém, nestas regiões podem existir também outros tipos de biomas, mas em quantidades bem pequenas. No Brasil, existem 6 domínios: o Amazônico, o Cerrado, o Atlântico, a Caatinga, o Pantanal e a Pradaria. Bioma Amazônico. O bioma amazônico, também chamado de floresta amazônica, compreende as florestas tropicais, que se situam na faixa entre as linhas dos trópicos. Por isso, recebe o nome tropical. Ele estende-se pela região norte por todo o estado de Mato Grosso, pelo norte de Goiás e também pelo oeste do Maranhão. Neste bioma, existe uma forte incidência de chuvas, por isso são ambientes bem úmidos. Aliado a isso, a temperatura também é constante, o que faz com que muitas formas de vida se desenvolvam, motivo que faz esse bioma ter a maior biodiversidade do mundo. Na floresta amazônica existe uma grande variedade de plantas, dentre as quais podemos destacar orquídeas, bromélias, samambaias e árvores bem altas, chegando a mais de 30 metros de altura. Dentre as árvores amazônicas, podemos citar a castanheira do Pará e também a seringueira, que são muito importantes para a economia das regiões onde são encontradas. As espécies de seres vivos encontradas neste ambiente também são muito diversificadas. Nos diversos rios que cortam esse imenso bioma, a quantidade de peixes é impressionante. Para se ter uma ideia, eles abrigam 17 de cada 20 espécies de peixes de toda a América do Sul. Ainda existem animais como preguiças, macacos, sapos, cobras, tucanos, lagartos, araras e muitos outros, além de abrigar uma infinidade de insetos, como besouros, mosquitos, borboletas e formigas. Bioma do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do país e se localiza na maior parte da região central do território nacional, em estados como Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, além do Distrito Federal. Neste bioma, costuma chover com certa regularidade no período de outubro até abril, quando o solo fica coberto por bastante grama e capim. No restante do ano, o clima é seco, o que diminui a quantidade de grama e capim e faz a parte superficial do solo ficar bastante seca. No que diz respeito à vegetação do cerrado, existem arbustos e certas árvores que não são de grande porte. Elas possuem galhos retorcidos, cascas grossas e não crescem muito. Estão espalhadas e não fazem muita sombra. A luz solar chega praticamente a todos os lugares, não existindo locais mais frescos que outros. O cerrado não tem a grande quantidade de chuvas das florestas tropicais úmidas, mas não chega a ser tão seco como a caatinga. As raízes de algumas plantas são muito profundas, algumas com mais de 15 metros de profundidade. Essa adaptação permite que a planta consiga água nos lençóis freáticos e, assim, sobreviva nos períodos de seca.
Já no que diz respeito aos seres vivos, dentre os principais animais encontrados no Cerrado, podemos destacar lobos-guará, tamanduás-bandeira, emas, tatus canastra, pacas, dentre tantos outros. Bioma do Atlântico. O bioma do Atlântico, também chamado de Mata Atlântica, era muito vasto antes do descobrimento do Brasil. Porém, logo após a chegada dos portugueses, os desmatamentos começaram. E um bioma que antes cobria todo o litoral do país, atualmente encontra-se apenas em algumas pequenas partes das regiões Sul e Sudeste, especialmente na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira. Em decorrência dos constantes desmatamentos, a biodiversidade deste bioma é muito ameaçada. Inclusive, vários animais da Mata Atlântica correm o risco de desaparecer, como os mamíferos onça-pintada, onça parda, também chamada de sussuarana, jaguatirica e também as aves papagaio da cara roxa e jacutinga. A Mata Atlântica é muito úmida, porém um pouco mais fresca do que a floresta amazônica. Nela são encontrados muitos animais e vegetais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Há ainda florestas de araucárias, manguezais, restingas, brejos e algumas ilhas oceânicas. Bioma da Caatinga. A Caatinga cobre aproximadamente 1/10 do território nacional e prevalece no interior dos estados nordestinos, indo desde o Piauí até a Bahia, e ainda alcançando parte do semiárido do norte de Minas Gerais, que são locais onde existe um menor índice de chuvas. Os solos deste bioma são rasos, pedregosos e pouco permeáveis. Assim, a maior parte da água das chuvas evapora, em vez de penetrar no chão. Por sua vez, os rios da região são, em sua maioria, temporários, ou seja, ficam cheios em determinadas épocas do ano e têm o leito seco nos outros meses. No que se refere à vegetação, na Caatinga há maior incidência de arbustos e árvores baixas, que geralmente perdem as folhas na época da seca. Há também os cactos, o que faz com que o bioma assuma um aspecto de deserto, e a seca, às vezes, pode durar anos. Os animais que vivem na Caatinga também estão adaptados a um ambiente quente e seco. Alguns, como cascavéis e lagartos, têm pele grossa e impermeável, o que ajuda a reter líquido. Outros, como aranhas e escorpiões, têm exoesqueletos impermeáveis que também desempenham esse papel. Bioma do Pantanal. O bioma Pantanal se estende por todo o sudoeste do Mato Grosso e pelo oeste do Mato Grosso do Sul, próximo das fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. A biodiversidade encontrada no Pantanal é espantosa. O terreno na região é plano com suaves ondulações. Na época das chuvas, ocorre a inundação de muitas áreas do Pantanal. Só as partes mais altas escapam do alagamento e, por isso, servem de abrigo para os animais terrestres que vivem lá. Enquanto que nas partes mais baixas, o período de inundações pode durar até 8 longos meses. Quando as águas baixam, muitos nutrientes nelas presentes ficam no solo, servindo de adubo para os vegetais. O Pantanal é riquíssimo em formas de vida e, portanto, de muito interesse para a ciência. São conhecidas, até o momento, mais de 2.000 espécies de plantas, sendo algumas delas exclusivas da região, como, por exemplo, 2 tipos de amendoim selvagem e uma rara orquídea aquática. Bioma Pradaria. O bioma Pradaria, também conhecido como Pampa, é o único que se restringe a apenas um único estado, o Rio Grande do Sul, que tem 2/3 de sua área ocupada por este bioma, que é basicamente formado por gramíneas e capins, onde árvores e arbustos só aparecem isoladamente.
Nos Pampas, o clima frio e vegetação rasteira vem sendo empregado há muito tempo para a criação de gado. Inclusive, existem grandes plantações de trigo, arroz e soja. Em alguns locais, o solo já perdeu a fertilidade e se transformou num solo nu e improdutivo, ou seja, passou pelo processo de desertificação. Pampa é um termo de origem quichua, um idioma falado por indígenas da América do Sul, que significa região plana. E apesar de ser exclusivo do Rio Grande do Sul, ele é partilhado com outros países, se estendendo pela Argentina e pelo Uruguai, ocupando assim uma área total de 700 mil quilômetros quadrados. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.